No fim, a Toyota tinha colocado de pé e mandado para a competição um carro com uma burla proposital ao regulamento, tão genial, tão engenhosa, que mesmo tendo sido pegos com uma punição exemplar, até o presidente da FIA, homem encarregado de, em última instância, puni-los, não escondeu sua admiração pela trapaça. Até a FIA achou legal aquilo que era claramente ilegal, mas achou legal no sentido de bacana. Você me entendeu? E você está em pequenas grandes histórias toda semana aqui no Splash and Go. Você já sabe uma pequena história sobre a Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinha, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá! Em 1995, a Toyota criou uma peça que se auto-legalizava, o que significa que em algum momento também ela era ilegal. Seria uma acusação muito forte? Não, não seria. É amplamente documentado e é mais uma daquelas histórias saborosas. Escuta só, um dispositivo mecânico 100% ilegal, que sem nenhuma eletrônica envolvida, se colocava nos conformes na hora da fiscalização, mas que lá fora, na pista, passava longe do que queria o regulamento. Uma obra de arte da malandragem que arrancou de Max Mosley, o presidente da FIA, à época, um comentário de admiração. O dispositivo mais sofisticado e engenhoso que eu vi em 30 anos de automobilismo. Em meados dos anos 90, os carros do WRC, o World Rally Championship, Mundial de Rally, eram verdadeiros monstros. Máquinas com tração integral, motores turbo que passavam sem nenhum tipo de restrição de 500, 600 cavalos andando no off-road, terra, pedra, neve. Um poder brutal, difícil de controlar e caríssimo para desenvolver. E a gente sabe, a federação ou as federações sempre vão trabalhando para conter os custos, porque no fim, se fica muito caro, a categoria acaba se canibalizando. Para tentar então conter a corrida financeira, a FIA impõe uma regra relativamente simples. Parecia tudo preto no branco. Todos os carros deveriam ter uma placa restritora na entrada de ar do turbo, 34 mm, contendo a respiração que fazia então o compressor enfiar mais ar na admissão. Com isso, não importava quão grande fosse o seu motor, quão poderoso fosse o seu turbo, tudo precisaria passar por este gargalo, pense nele como um funil. A regra era clara, esse restritor tinha que ser fixo, rígido e montado de forma que nenhum fluxo de ar pudesse passar e entrar no turbo que não por ele, pelo tal funil. Para as equipes em geral, isso significava uma importante limitação na potência, que diminuía de 600, 700 cavalos, o que eles conseguiam empurrar para 400, 300. Para todo mundo, uma limitação dolorida. Para a Toyota, uma oportunidade. O que os engenheiros da Toyota criaram era, em uma palavra, brilhante. Eles redesenharam todo o conjunto do restritor com uma malícia que parecia uma verdadeira obra de arte. Por fora, ela parecia idêntica à das demais equipes. Os fiscais podiam pegar, chacoalhar, virar de ponta cabeça, olhar. Nada diferia do que o resto do grid do rally estava usando. Mas o segredo estava por dentro, porque um conjunto de arruelas por baixo do restritor, chamadas aqui, vou repetir para vocês, de arruelas de Belleville, acho que é assim que fala, com molas em formato de prato, atuava na hora da montagem, quando a mangueira era instalada, quando o mecânico da Toyota ia então com a ferramenta específica apertar a abraçadeira que conectava a mangueira ao turbo, esses anéis de aço empurravam as molas de Belleville. E aí, sob pressão, a pressão do turbo, já lá na pista e longe dos olhos da FIA, o restritor inclinava 5 mm. 5 mm não é nada, né? Então, depende. Esse deslocamento de 5 mm dava ao ar um outro caminho para percorrer, dando um ganho estimado de 25% de potência. Um aumento de desempenho gigantesco em qualquer categoria do automobilismo. Imagina que você tem X% de força e o amiguinho tem 1/4 a mais. Mas a verdadeira genialidade é que este mecanismo era feito à prova de fiscalização, porque na hora da inspeção o mecanismo tinha que ser desmontado e na hora de desmontar o próprio desencaixe da abraçadeira soltava as molas e o restritor vinha para o lugar certo. O carro então num passe de mágica estava 100% legal, mas só na hora da inspeção. Porque na pista não havia folgas, não havia marcas, não havia arranhões, não havia nenhum sinal de que aquilo tinha sido manipulado. Até porque não tinha. Os pilotos sentiam aquele desempenho a mais, capitalizavam em cima disso, colecionavam vitórias e a equipe
soube manter o segredo e passar ilesa por praticamente uma temporada inteira. A casa começou a cair quando chegou o Rally da Catalunha. A adversária Subaru, com Colin McRae, e a Mitsubishi, com Tommy Mäkinen, viam com desconfiança aqueles Toyota Celica acelerando e indo embora, de uma forma que não parecia possível com um motor que tinha a mesma restrição que o deles. Até hoje não se sabe se foi um palpite, pura sorte ou denúncia de um ex-funcionário que resolveu delatar. Mas aí numa inspeção o comissário da FIA decidiu olhar a peça de maneira pouco usual. Aplicou uma força incomum, torcendo a peça de um jeito que nunca tinha sido feito e que talvez a Toyota na fabricação da Traquitana não tivesse antecipado. E sentiu um movimento, quase imperceptível, mas percebeu que alguma coisa se moveu. Aquilo foi o suficiente, a peça foi confiscada e levada para o laboratório. E aí a casa cai. Os engenheiros da FIA sabiam agora que tinham algo a procurar, e quando você tem algo a procurar, tudo fica mais fácil. Desmontaram tudo, reviraram o dispositivo e encontraram. A reação acabou não sendo de horror nem de raiva, e sim de espanto. A notícia caiu como uma bomba no mundo do automobilismo e a reação mais interessante foi a de Max Mosley, presidente da FIA. Em vez de simplesmente condenar a atitude da Toyota, ele convocou uma coletiva de imprensa e disse, abre aspas para Mosley, por dentro era lindamente feito. As molas foram polidas e usinadas para não impedir o ar. Para forçar as molas sem ferramenta especial seria necessária uma força substancial. É o dispositivo mais sofisticado e engenhoso que eu e os especialistas técnicos da FIA vimos em muito tempo. Era o chefe da polícia elogiando a engenhosidade do ladrão. Mas, elogios à parte, o mundo do automobilismo e a opinião pública esperavam uma punição exemplar. E ela veio. A Toyota foi banida do WRC por 12 meses. Um ano. Perdeu também todos os pontos do Campeonato Mundial de Rally de 1995. Até aquela altura, a punição mais severa da história. Mosley disse que a pena não foi tão pesada pela Toyota trapacear, e sim trapacear tão bem. Porque diferente de outros casos, e a gente fala aqui em trapaças da Fórmula 1 a torto e direito, não havia ali uma leitura dúbia da regra. Havia o claro intuito de burlar o regulamento. Os pilotos acabaram isentos de culpa porque não havia como provar que eles tinham conhecimento e no mundo civilizado todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E apesar da derrota e do vexame, ficou como prêmio de consolação que o presidente da federação falou, puxa vida, hein? Bacana. O cara tinha muito tempo de automobilismo e ficou admirado. Essa foi então mais uma pequena história do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. O trabalho é ínfimo e ajuda demais o nosso crescimento internet afora. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp. O link está lá embaixo na descrição. Você entra e passa a receber um recadinho automático no instante em que eu publico cada um destes conteúdos. Por fim, tem conteúdo o tempo todo, memes, zoeira, informação de qualidade, análises, comparativos e tudo que aparecer pela frente e eu achar interessante para dividir com vocês nas nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Threads, TikTok. Estão passando aqui os arrobas, o link também lá embaixo na descrição. Vejo vocês por lá, vejo vocês aqui nos próximos vídeos. Valeu e aquele abraço.